Olá, eu sou a Alexandra Prado Coelho. Eu sou Vasco Câmara. Estamos no Escuro. Um podcast de cinema e outras coisas. Com música do Rodrigo Amado no nosso genérico. E hoje mesmo no escuro. Ainda mais escuro. Ainda mais escuro do que o habitual. Estamos com medo, portanto. Mais ou menos. Não estamos com muito. Vamos falar de terror, cinema de terror, é isso? És um fã de cinema de terror? Opa, sabes que o facto do filme me indicar que eu vou ver, quando vou dizer, vou ver um filme de terror, parece que estão-me a indicar que eu me devo comportar de certa maneira a ver o filme, ou seja, que vou experimentar uma série de sensações. Eu gosto do cinema em que o terror faz parte da experiência, mas não se me anuncia dessa maneira. Vou dar um exemplo. Vai repor nesta semana um filme de 1986 que tem um título português, enfim, a chamar, digamos, a dizer ao que é que vamos. Chamava-se Terror na Autoestrada. O título original era mais misterioso e mais vago. Chamava-se The Hitcher. Sabes que este filme foi inspirado pela canção dos Doors, Riders on the Storm? Não sabia. Riders on the Storm. Bom, ora bem, esse filme é um filme de 86. É um filme de um tipo chamado Robert Altman. É um filme que custou muito pouco dinheiro e fez imenso dinheiro. Foi um daqueles sucessos surpresa. O filme vai repor agora, porque passaram 40 anos. E tem uma cópia restaurada. E obviamente que a pensar no facto de vivermos, de estar, enfim, de há alguns anos estar a ser anunciado, que vivemos numa época em que o cinema de terror está numa espécie de momento. Ora, o que é interessante no filme, entre outras coisas, de facto o filme é mais terror psicológico do que outra coisa, mas é um filme sobre personagens e sobre as relações que elas estabelecem. E são as relações que elas estabelecem que torna o filme angustiante. A relação que estabelece entre um tipo de pé de boleia e um rapazinho que vai no carro. E que lhe dá boleia. Portanto, é sobretudo cinema. O género... Sim, mas a questão do género coloca-se com os outros géneros também, não é? Em qualquer filme. Sim. Quer dizer, há esta necessidade de agrupar os filmes por géneros. Mas a questão é que no cinema de terror há uma espécie de caderno de encargos, não é? Vou dar outro exemplo. Há um filme que está em exibição que é o Scary Movie, já não sei se este é o 8, 9 ou 10. É uma espécie de gozo com o próprio caderno de encargos do cinema de terror, que é, portanto, aglomera as partes que é para ter medo. E é isso que eu acho que é muitas vezes decepcionante nos filmes. Não só porque não temos medo, não é? Como porque para isso há toda uma outra componente do cinema, plástica, psicológica, que é abandonada em nome do momento em que supostamente vai saltar da cadeira. Funciona um bocado como os filmes pornográficos em que a história está ali, para depois tu teres os momentos em que o susto. Exatamente. Sim, mas nem todo é assim, não é? Há muito cinema de terror que é bom. Não, nem todo é assim, mas não é. A pergunta sim, foi... o género se eu gosto de cinema de terror. Eu geralmente não tenho medo nos filmes, mas não é isso, ou seja, eu não gosto dos filmes por ter confirmado que tem cenas para meter medo, não é? Mas eu sei que muitas vezes é esse o encargo de certos filmes, e tudo agora em que há uma espécie de moda, não é? Que é não só a imprensa, como as pessoas estão aí, como o cinema está em queda, mas o género que se aguenta e que tem resultados até muitas vezes surpreendentes é o cinema de terror. A própria produção, porque também é preciso ver que já é uma produção mais barata, não é? De facto, não precisas de grande coisa para meteres medo, não é? Portanto, a própria produção encaminha-se nesse sentido. Portanto, há aqui uma espécie de círculo, não é? E claro, a imprensa sente-se na obrigação de estar sempre a falar disto para não correr o risco de falhar o fenómeno. Ou seja, está a acontecer um fenómeno qualquer, temos que falar sobre isso. Mas mesmo a questão do ter medo é bastante relativo, porque as pessoas têm medo com coisas diferentes, não é? E há géneros, dentro do género terror, o género mais suspense, inquietante, como tu disseste, o terror na autoestrada, por exemplo, e depois há o género que totalmente, quer dizer, que as pessoas são cortadas aos bocados e o sangue esguicha. Isso é o gore, não é? É o gore, sim. Sim, olha, por exemplo, um filme como A Substância, que eu gosto bastante, porque além de mais, é uma espécie de farsa bastante sanguinolenta, mas quer dizer, mas a ideia
do filme não é propriamente meter medo, é, digamos, chocar um pouco o espectador, tirar um bocado o chão do espectador. E é um filme que pessoas gostaram, pessoas que não gostaram, mas é um filme que teve, por exemplo, fez parte dos festivais. Geralmente havia uma espécie de olhar de soslaio em relação a esse cinema, até porque era um cinema que tinha ficado muito no âmbito da série B, não é? Ou seja, pequenos orçamentos, portanto o cinema de terror ficou muito por aí, mas há toda uma releitura crítica desses filmes do passado e hoje, sobretudo por questões também comerciais, há um investimento em termos críticos, sobretudo analisa-se o fenómeno, não é? E é isso que eu acho que é o perigo que temos aqui. Nós estamos aqui hoje, vamos falar de dois filmes, Backrooms e Obsession, que estão em cartaz, em cartaz, mas cuja primeira abordagem tem sido sempre o fenómeno. Sim, os filmes aparecem em todo o lado, na imprensa e por todo o lado, como a primeira coisa que se diz é que foram muito baratos e estão a fazer muito dinheiro. E, sobretudo, estão a ultrapassar os blockbusters, não é? Sim, por Há assim exemplo, uma espécie de Star Wars, ultrapassaram o Star Wars, o último Star Wars. Em termos de box office, portanto, ou seja, é o fenómeno do pequeno, e mais, são de realizadores muito jovens, ambos, e que vêm do universo do YouTube. Sim, nós tivemos, aliás, a experiência, porque nós fomos ver o filme em sala, a sala estava cheia, uma sala cheia, de pessoas com a idade, provavelmente, do realizador, e parecia que estávamos nos anos 70, só que em vez de adultos, eram jovens, não adolescentes todos, mas de facto estava... e com mais pipocas, obviamente, mas estava cheia a sala. A Gen Z estávamos nós. Somos nós, sim. Mas, sim, pelo menos não te podes queixar que não havia público. Não, sim, é maravilhoso. É maravilhoso ver um filme com o público e, obviamente, rendido. Pronto, o Obsession é um filme de um realizador de 26 anos, o Curry Barker. I love you. I love you. I love you! Que, como eu disse, começou no YouTube e que fez isto com um orçamento baixíssimo. E é um filme que te surpreendeu-te. Tu não estavas à espera de gostar? Não, sobretudo porque eu tinha visto o Backrooms e tinha achado que era o fenómeno, não era o filme. Ou seja, parece-me um filme bastante até adolescente na maneira de se mostrar a fazer, até se mostrar um bocadinho arty. Achei que aquilo não funcionava, era cenografia sobretudo, mas pronto, é isso que eu estava à espera. De maneira que quando fui ver o Obsession ia à espera da mesma coisa. E não, surpreendentemente não. Aliás, até acho interessante o facto de toda aquela massa de espectadores, adolescentes ou um bocadinho mais do que isso, que se aguentaram até ao fim. É um filme que parece muito mais próximo de um certo cinema dos anos 70 e 80 do que do cinema de terror feito agora. E isso surpreendeu-me bastante. Há um lado artesanal no filme, no sentido menos tecnológico e mais humano. Por exemplo, a forma como, digamos, o corpo dos atores é o corpo dos atores que é o principal instrumento do terror, o próprio corpo. A maneira como eles se movimentam, a maneira como os esgares ou as torções, falo sobretudo da personagem feminina. E isso foi a atriz ainda Navarrete. Sim, acho que é fantástica. Sim. Sim, o filme tem esse lado de... Quer dizer, é uma história muito simples, não podemos aqui fazer spoilers, mas pronto, é uma história de um rapaz que está interessado numa rapariga, ela não está interessada nele e ele, por artes mágicas bastante básicas, consegue que ela fique não só interessada, não só apaixonada, mas obcecada. E é isso que desencadeia todo um processo depois que vai em crescendo de obsessão e de violência. Mas eu achei sobretudo que o filme é muito divertido. Eu ri-me bastante. Acho que essa mistura entre o medo, que enfim, também é relativo, não é uma coisa de um terror absurdo, mas entre o medo e o humor está muito bem feita e acho que essa parte foi a que me puxou mais para o filme, foi o ter-me conseguido rir ao longo daquilo tudo, porque as situações que se criam entre este casal... Mas eu achei que tu estavas-te a rir do nervosismo. Não. Não é que eu acho de facto divertido, acho que o ar, enfim, desamparado com que ele depois vai enfrentando aquela situação da obsessão dela é muito engraçado.
E percebo perfeitamente que o filme que as pessoas tenham ficado até ao fim. Obviamente, o filme não tem nada que leve a sair. Ao contrário. Não, mas podiam, em muitos planos, por exemplo, a duração de alguns planos e a forma como o terror, ou pode meter medo, é introduzido, não corresponde ao formato habitual. Aquele ritmo que temos... E achei que isso podia, é nesse sentido, eles podiam ir-se embora não por o filme meter medo, mas por estarem a aborrecer. Mas sabes que quando nós vimos as apresentações antes, porque aquele filme era com esta temática, não é? As apresentações dos outros filmes que vêm a seguir são todas também um bocado neste universo. E esses pareceram-me todos bastante chatos, pareceram-me aquele filme de terror. Sim, exato. É o mesmo ruído, é o mesmo som, é as mesmas imagens. E por isso achei... Isto é, a história em si, não é? A história de alguém que quer conseguir alguma coisa e essa coisa... consegue-a, mas depois paga um preço por isso. E isso é muito, enfim, não é novidade nenhuma, é quase como um estereótipo. Eu lembro que aqui há dois anos, talvez, estreou um filme de um tipo que é um dos nomes que se fala bastante agora no cinema de terror, que é o Osgood Perkins. Uma pequena nota, é filho do Anthony Perkins, o Anthony Perkins, o Psycho. Um filme chamado Um Macaco. Também tinha um bocadinho essa ideia. Dois irmãos encontravam numa cave, num quarto de arrumos familiar, um macaco, um boneco macaco. E esse boneco, eles perceberam que esse boneco permitia concretizar todos os desejos deles. Ora, mas isso colocou-os depois, desencadeia uma espécie de lógica infernal, coloca-os depois na dependência dessa figura. Há um outro filme que também tem a ver com o macaco. É um filme também dos anos 80. Um filme de Jorge Romero, que chamava-se Monkey Shines, Atração Diabólica. O título faz-me lembrar, também leva-me a pensar no The Itcher. O que se passa no The Itcher é também uma atração diabólica entre duas figuras. O Monkey Shines é uma atração diabólica de uma macaca por um ser humano que está paraplégico e que precisa da macaca para o ajudar. Portanto, e o que se gera, isto é bastante, ou seja, é a base, digamos, é uma espécie de base dos filmes. Depois a questão é que cada filme faz com isto, não é? E o que me parece, por exemplo, acho que o Obsession nesse aspecto é muito mais imprevisível do que o Macaco, o filme do Osgood Perkins, porque a própria máquina em andamento sente-se muito mais no Macaco, sente-se que está ali um mecanismo que se vai desenrolar, do que aqui, onde o que me parece que ressalta muito bem é a maneira como aquele rapaz e aquela rapariga se relacionam e como os papéis da vítima e do carrasco se vão alterando. É o clássico, tem cuidado com o que desejas porque pode tornar-se realidade, por um lado, e depois a questão da obsessão, que me fez lembrar também outro filme, que era o Single White Female, não sei se era... Com a Jennifer Jason Leigh e a Bridget Fonda. E a Bridget Fonda, em que há essa obsessão, não é? Uma delas procura não sei o quê, procura companheira. Jovem procura companheira, não era? Algo assim. Ou seja, uma delas procurava ela aluga um quarto e vai-se transformando na outra. É uma coisa gradual e inquietante, lá está, não é uma coisa de um terror. Já o Bergman fez o grande filme de terror sobre isso, que era o Persona, que era alguém que se transformava na outra. Voltamos ao Bergman. Mas fez-me lembrar esse filme e acho que há sempre referências aqui interessantes, mas já ia-te a dizer, o Backrooms que eu fui ver sem ti... I found something. In the store. Ok. Houve pessoas a sair da sala, curiosamente. Eu estava aborrecida também. Mas achas que saíram porquê? Por receio? Por medo? Não, acho que saíram porque estavam fartas. Acho que o filme tem, ao mesmo tempo que tem o lado também artesanal, este realizador é mais novo ainda. Ele é bastante mais imaturo. Ele tem 20 anos, não é? E começou também no YouTube. Ele pega numa imagem, numa coisa que estava num chat de conversas no YouTube, que são umas imagens de espaços vazios, não é? A imagem até tinha sido publicada em 2003. Portanto, uma coisa que circulava por aí, não é? E que ele depois começa
a trabalhar a partir daí, e que são estes espaços que são inquietantes. Todos nós temos essa experiência, não é? Uma coisa em que parece que as pessoas já foi habitado e deixou de ser, e está lá, mas não se percebe muito bem, parece que há uma presença ali, e neste caso era só um armazém mais ou menos vazio, numa fase de transição, mas com as paredes amarelas, a tal imagem original, não é? E ele depois pega nisso e desenvolve isso para uma série de pequenos filmes no YouTube, e que criam... É quase como um jogo, não é? Porque, no fundo, cada vez que se entra neste espaço paralelo ao mundo real, parece que tens que seguir circuitos e voltar atrás e perceber se aquele é o caminho certo ou não é, e onde é que vai dar, e tem essa lógica um bocadinho de jogo. Sim, mas sobretudo parece-me que o realizador ficou especialmente, digamos, hipnotizado pela cenografia, digamos, desse percurso, mas tu não te prendes, não consigo prender nenhuma personagem, ao contrário das personagens do Obsession, não é? A maneira como um rapaz pacato e tímido consegue fazer com que uma rapariga mais desabrida e mais segura de si se apaixone por ele, mais do que isso, fique obcecada por ele, mas nesse momento há uma espécie quase de transferência, e a rapariga que fica obcecada e que começa a fazer mal, é como se ela também fosse também uma vítima, porque no fundo é como se o próprio corpo dela tivesse sido obrigado a fazer aquilo que ela na verdade no fundo não quis. Ou seja, o filme de uma forma, com a capa... E de alguma maneira ela continua lá dentro, não é? Se ela continua lá dentro, portanto, o filme de alguma forma, com a capa do filme de terror, fala de relações entre pessoas, não é? Entre, neste caso, entre homem e uma mulher, e sobre as transferências, a questão do desejo, o que é que acontece, não é? Tudo essa inversão de papéis também existe de uma forma muito curiosa no The Hitch, no Torno da Autoestrada. Porque no Torno da Autoestrada há um rapaz mais ou menos virginal, que é o C. Thomas Howell, que é aquele rapaz que fez Os Marginais, do Coppola. Há o Rutger Hauer, que é o replicant do Blade Runner, naquela coisa meio ariana, meio... E é ele o suposto serial killer. Mas depois há ali uma relação que é tanto... É como se o próprio serial killer quisesse ser morto. Ou seja, há uma espécie de aquele encontro, como se ele quisesse que o C. Thomas Howell acabasse com aquela espécie de percurso dele próprio. Mas há também conotações que, obviamente, na altura podiam ser afladas homoeróticas entre um e outro. E é a própria vítima que se torna depois o carrasco do assassino, e portanto essa inversão é muito... Mas quando tu falas disso, há um lado psicológico em tudo isso, que, vou fazer de advogado do diabo aqui, podemos dizer que também existe no Backrooms. Ou seja, a história base do Backrooms, que é um homem que acabou de se divorciar e que vive na sua loja, que é um falhanço comercial, digamos assim, um gigantesco falhanço comercial, a sua loja de móveis, e que ele já tem que dormir lá porque teve que sair de casa, e que descobre então um dia essa passagem para o tal mundo paralelo. No fundo, as duas personagens são ele e a sua psicóloga, a sua terapeuta, com quem ele tem uma série de conversas, e cuja situação de poder no início dela sobre ele, no fundo, não é? Porque ela que controla a situação quando ele está nas sessões, acaba por se inverter depois. Portanto, haveria aqui toda uma espécie de subtexto psicológico que levaria também a dizer que, no fundo, aquela entrada naquele universo é uma entrada na cabeça da própria pessoa, etc, etc, que podia ser interessante, mas na verdade não é interessante. Não é por aquilo que ele faz com essa história, não é? Eu, sobretudo, acho toda a parte cenográfica falhada, não é? Muito arte, a querer mostrar a artistry, mas aquilo parece-me um pouco aqueles espaços vazios, parece para uma sala de exposições. A pessoa vê uma exposição, tem esse lado artes plásticas. Eles até perdem um bocadinho o lado inquietante, porque como têm tanta coisa, acabam por ser pouco vazios, não é? E aí, falando de um outro filme que é uma grande referência, que é o Shining, não é? Come and play with us. Toda essa ideia destes que eles chamam de espaços liminares, não é? Que são assim os tais espaços desabitados, mas habitados de alguma maneira por uma presença. Aqueles corredores do hotel do Shining são, eu acho,
quer dizer, o exemplo máximo de uma boa utilização desse medo que esses espaços nos provocam, não é? Quer dizer, basta filmar o corredor daquela maneira, mesmo tu não sabendo ainda o que é que lá está, nem o que é que vai aparecer, mas só a criança a andar de carrinho no seu triciclo por aqueles corredores já é uma coisa completamente inquietante e não tem nada de especial, ao contrário do Backrooms, que está cheio de coisas, não é? Eu acho que às vezes o menos é mais, e aqui, neste caso, parece-me que é esse o problema. E em relação a isso, o Obsession é completamente despojado. Estamos quase sempre em interiores e, embora mudemos, parece que sempre é sempre o mesmo sítio, ou seja, os espaços são muito parecidos. Estamos na casa de um, na casa de outros, mas parece que estamos sempre dentro de casa. Então estamos no café, aliás, a primeira sequência é num café, mas aí logo nessa primeira sequência se percebe, eu senti logo que o tom era um tom diferente. Não é? Aquela interação entre o jovem e a pessoa com que ele está a falar, tem logo um tom diferente e parece-me, há um crítico americano que fala, embora com alguma, enfim, com algum sentido de humor, fala na montagem, ou seja, que a montagem ele não diz que é desajeitada, mas que é pouco, os tempos da montagem são um bocadinho flutuantes. Ora, é verdade isso, mas é por isso que eu acho que o filme é interessante. Ou seja, a duração das cenas, não é? O tempo que o filme constrói, não é um tempo habitual, que é muito mais formatado do cinema de terror que hoje, enfim, o que se chama cinema de terror que hoje aqui aparece. Mas, mais uma vez, vamos lá fazer o paralelo com o Backrooms. Há uma cena, que é a cena precisamente em que ele está na sessão com a psicóloga, que também é uma cena longa, em que ele é uma cena falada, não é? Mas também, volto a dizer, não funciona da mesma maneira. Quer dizer, ou seja, parece que os ingredientes de um filme estão no outro. A forma de apresentar, quer dizer, não há uma rapidez no Backrooms semelhante às dos outros filmes que... Não, mas há muito essa, digamos, sombra do jogo de vídeo. A ideia de que as personagens vão passando de nível. Isso, às tantas, é isso que eu acho que, num Obsession, tu estás preso àquilo que se passa entre as personagens. Aquilo é o fulcral. E, ainda por cima, como... digamos, os efeitos especiais são tremendamente humanos, nesse sentido, nunca sais dessa atmosfera humana. No Backrooms, o fundo do filme torna-se impositivo. Eles atravessam paredes, vão para outro nível, ou seja, e parece-me visualmente pouco... a mim me interessou um pouco. Portanto, esse percurso pelo jogo de vídeo parece mais impositivo no Backrooms. Aliás, o próprio título, não é? Vê o título, Backrooms Obsession. Um está centrado num sentimento, daquilo que se passa entre duas personagens. O Backrooms está a falar de um cenário. É isso que eu acho que acontece acho que o cenário... Ele quis filmar um cenário, e isso é um gesto interessante. O que eu acho é que ele não logrou. Interessou mais o que fez o realizador do Obsession, a maneira como o realizador e a atriz, que é fenomenal, porque de facto... Sabes o que é que eu me lembrei às tantas? Há um momento em que ele fala dos movimentos. Lembrei-me do Jim Carrey, no período do Ace Ventura, em que ele dizia, vou-me enrolar, mas aquilo era tudo, e parecia-me nessa plasticidade, não é? E acho isso muito interessante. Mas é curioso que depois o Backrooms tem a Renata Reinsve, que é uma atriz extraordinária, nós falámos aqui dela a propósito. É, sim, claro, tem atores conhecidos, tem atores vedetas, não é? E, no entanto, também não tira daí tudo o que poderia tirar, não é? Eu estive a ler alguns textos sobre o filme, em que os próprios atores elogiam imenso, dizem que foi uma experiência fantástica, que tudo aquilo... portanto, há um fascínio aqui à volta deste rapaz, Ken Parsons, não é? O realizador, que numa das entrevistas que eu li, julgo que no Guardian, diziam-lhe a certa altura, alguém lhe tinha dito que fazia uma referência qualquer ao David Lynch. E ele dizia, bem, eu nunca vi nenhum filme, não, porque ele admite mesmo que toda a sua vida, os seus 20 anos, foram passados no YouTube. Portanto, o que ele consumiu de cinema, em salas de cinema, foi pouquíssimo, e, portanto, tem uma dieta de YouTube, não só como consumidor, como depois rapidamente começou a fazer coisas, aliás, com uns meios muito básicos e uns programas gratuitos, construção 3D, etc. Tudo coisas gratuitas que ele foi arranjando e que, imagina, durante a pandemia e tal, já estava em casa, tinha muito tempo e foi fazendo isto. E eles têm, quer um, quer o outro, milhões de pessoas a segui-los no YouTube. Portanto, são fenómenos. Agora, a minha questão aqui também era perceber, será que parte também deste
momento, deste fascínio neste momento com estes dois filmes tem a ver com o facto de apareceram os dois ao mesmo tempo. Não são, no fundo, são dois fenómenos paralelos que têm muitas semelhanças, não é? Aparecem ao mesmo tempo. Sim, estão a fazer e vêm estão a fazer dinheiro frente aos blockbusters, sim, não é? No fundo, quase mostrar que aquela coisa de... eu estive a ouvir um podcast que é o The Daily, do New York Times, em que eles discutiam esta questão. E uma das coisas que eles diziam era o que acontece com os franchises todos que estão lá, que se repetem e que se multiplicam e eternizam, é que são coisas que vêm de outras gerações, não sei, são referências, seja o Star Wars, são referências de outras gerações que se mantêm e que se querem replicar até à náusea, e que esta geração Z já não seria, já estaria noutra. E que, portanto... É assim, vamos esperar até ao próximo sucesso ou até ao próximo fracasso. Porque eu acho que a questão também é essa. De facto, a indústria percebe que é possível se fazer muito dinheiro sem gastar muito dinheiro, que alguém encontrou qualquer coisa próxima de uma forma. Não por acaso, uma das vozes que falou com admiração sobre os filmes foi o Coppola, não é? Porque me parece que o Coppola, de certa maneira, falou deles como se estivesse a ver no início dos anos 70, quando havia um sistema de estudos agonizante e de repente apareceu uma geração a fazer filmes e os filmes a fazerem dinheiro. Porque supostamente haveria um público que se tinha descoberto, que era um público que Hollywood não tinha descoberto ainda, que era o público jovem, não é? Aquela imagem deles olharem estarem num terraço e olharem para as filas de gente a ver comprar bilhetes para o Star Wars, que estava à volta a não sei quantos quarteirões, é uma espécie de epifania disso, não é? Tipo, é possível fazer dinheiro a um público jovem. Portanto, e eles começaram, o George Lucas começou a fazer cinema experimental, não é? Pronto. Portanto, obviamente que há aqui toda uma conversa, não é? Toda a gente está a falar disto, porque também já se tinha falado, quer dizer, é preciso não esquecer que houve 2 filmes do género terror que estiveram nos últimos Oscars, não é? O Sinners, não é? Que até a essa altura se pensou que até podia ter o Oscar do melhor filme, e o Weapons, que deu o prémio a Amy Madigan, melhor atriz secundária. O Sinners é bem curioso, o Weapons parece-me sem interesse nenhum. Mas pronto, ou seja, o facto da própria Academia ter incluído filmes de género é uma coisa mais ou menos recente, quer dizer, como disse, os filmes de terror eram considerados filmes de segunda linha, para vedetas cansadas, para pessoas que tinham acabado a carreira, sei lá, quando a Bette Davis faz o filme Whatever Happened to Baby Jane, não é? Ela e a Joan Crawford, não é? Aquela coisa, um filme completamente delas as duas a matarem-se uma à outra, 2 estrelas com a carreira supostamente já pendurada. Portanto, esta ideia do filme de terror está envolto nessa... Mas, quer dizer, o Shining não dá um prestígio ao filme de terror? Mas isso foi noutra época, e o Shining é sobretudo um filme do Kubrick. Here's Johnny. I'm coming down! O Shining é um caso... O Kubrick, quando pegava num género, supostamente fazia a súmula desse género, não é? Ele depois saltitava, não é? Fez o filme de guerra, o súmula do filme de guerra. Fez o filme da época, o Barry Lyndon, a súmula do filme de guerra. Fez o filme de ficção científica, a súmula... Há esse gesto, ou seja, o Shining não é um filme inserido em nenhum movimento, nem gerador de qualquer movimento, não é? É o planeta Kubrick, não sai dali, pronto. Obviamente as pessoas iam ver o filme porque era um filme do Kubrick, não era porque era um filme de terror, não é? Aliás, a própria ideia de filme, o que ele faz no filme é um filme que é hoje muito mais amado ou compreendido do que na altura em que saiu. Eu falo para mim próprio, porque eu gosto mais do Shining hoje do que quando o vi pela primeira vez. Mas, portanto, esse cinema é o Kubrick, não era... Nesta fase, por exemplo, Monkey Shines, o tal filme como a Atração Diabólica. Stop it! From the director of Night of the Living Dead, George A. Romero, the master of terror and suspense. You're not gonna hurt me. I'm part of you. Monkey Shines, a new into terror. Que é o filme dos anos 80. O realizador é um realizador associado muito à série B, não é? O filme transporta isso, não é? Tem orçamentos mais pequenos, atores menos conhecidos, portanto, o cinema de terror, ainda bem que ficou sempre por aí, porque é por isso também que o cinema de terror pode ser mais político. Por exemplo, o cinema de terror tornou-se uma espécie de canal privilegiado do político. Olha o John Carpenter, por exemplo, com o The Thing, veio do outro mundo, não é? E outros.
Portanto, ainda bem que é importante que fique sempre numa espécie de margem, porque se vem muito para o centro, passa a ser muito mais carnavalesco e decorativo do que outra coisa. Portanto, eu nunca fui uma grande fã de filmes de terror, propriamente. Há um filme não sei como considerá-lo, mas que era um dos filmes que foi um dos filmes que mais me perturbou, que é o Picnic em Hanging Rock. Mas Peter Weir. Que não é exatamente terror. Sim, mas é um terror psicológico. É um terror psicológico. Para mim esse género é muito mais sim. inquietante e, portanto, é muito mais... Sim, porque quando falamos de filme de terror estamos a falar de coisas... Estamos a falar de um espectro completamente vasto de coisas, não é? Há uma coisa mais gráfica, jogam muito mais só na sugestão. No inexplicável, no desaparecimento, na claustrofobia. Mas neste momento a linha que está a ser seguida será qual, dirias tu, aqui nesse espectro? Eu acho que é mais a linha, digamos, carnavalesca. É por isso que eu acho muito interessante o Obsession. É mais isso porque tem a ver também com as possibilidades hoje dos efeitos especiais. Os efeitos especiais permitem... Os filmes jogavam muito na sugestão, não é? O caso clássico do Jacques Tourneur, que eram as sombras, não é? O Cat People, a versão... Cat People era Paul Schrader depois fez com a Natasha Kinski o remake, era muito menos interessante do que sei lá, uma sequência que uma rapariga mergulha na piscina, houve um barulho de um felino e viu a sombra do felino nas paredes da piscina. Era a maneira de filmar sem... quando não podias fazer de outra maneira, portanto a sugestão era filha da economia. Por exemplo, que falha muito no Backrooms, eu acho, que é aquilo que tinha tudo para ser inquietante, depois torna-se absolutamente explícito, aquelas perseguições, aquelas coisas, aquelas pessoas que aparecem, etc. Aquilo ganha um lado explícito por um lado e explicativo por outro, da tal questão psicológica, que eu acho que arruína bastante também o filme, não é? Por aí. Sim, era aquilo que se dizia a partir dos anos 70, ou dos anos 80, 80, com a descoberta do público jovem, né, que era um público que passou a dar dinheiro, passou a consumir filmes, que achava-se que não. Era preciso também estar à altura deles, e portanto como cinema se tinha infantilizado, de uma certa maneira. Portanto, esse lado explicativo, esse lado didático quase, vem daí também, de estar a falar para espectadores que querem que as coisas venham ter diretamente a elas, não é? Não querem... Há um conservadorismo hoje, as pessoas têm receio de se perderem nos filmes, não é? Dos filmes não lhes explicar aquilo que estão a ver. Eu não sei se têm, por acaso, não sei se não há, pelo contrário, um cansaço de efeitos especiais, não é? Isso sim, aliás, toda esta conversa, e sim, eu estou a dizer que, obviamente, que estamos provavelmente num momento de mudança ou de passar a algo, mas o didatismo, estás completamente desinteressado daquilo que não corresponde a um formato que é o formato habitual que tu sabes que vais encontrar quando vais ao cinema. Isso tem sido a história dos últimos anos, quer dizer, vê-se o que se passa. Aliás, pode-se dizer que o próprio sucesso, o suposto sucesso do cinema de terror destes últimos anos tem a ver com isso. As pessoas sabem o que é que vão. O filme pode ser mais ou menos isto ou aquilo. As pessoas sabem o que é que vão encontrar, isso que elas vão. Mas há bocado eu estava a falar do tal podcast do Dale, em que eles discutiam esta questão e tinham duas explicações também para o sucesso. Uma delas era, sobretudo, o Obsession, que tinha a ver com a ideia dos temas da adolescência, ou seja, a questão das relações pessoais. Portanto, isso seria uma coisa que seria atraente, em vez de ser aquela coisa, pronto, normalmente nos filmes de terror mais básicos, esse lado não é tão desenvolvido, aqui é desenvolvido de uma forma mais próxima da nossa experiência, portanto seria isso que os atrairia. E por outro lado, o fenómeno de como os filmes se vivem fora do cinema, ou seja, as pessoas que iam ver o filme e que faziam vídeos de si próprias antes do Obsession, depois do Obsession, eu não sei o quê, portanto partilhar, esta ideia de partilhar, só uma à parte. Ontem estava a ver o jogo de Portugal, o Portugal-Uzbequistão, e aquela Live Mode TV que está a transmitir os jogos, estão constantemente, ao mesmo tempo que estão a fazer o relato do jogo, estão a acompanhar o número de likes e de pessoas que vão subscrevendo o canal, quase com o mesmo entusiasmo e a pedir às pessoas que partilhem vídeos delas a verem o jogo.
Ou seja, toda esta meta participação faz parte também do fenómeno. Isto diziam eles, não é? Que no caso do Obsession isso era muito claro, porque tinha explodido completamente nas redes sociais e nas coisas de partilha de coisas à volta do filme. Portanto, criou-se imediatamente uma espécie de culto, de pequeno culto à volta disto. Por isso é que aquela sessão que nós fomos ver, o Obsession, deu-me assim uma espécie de ilusão que o cinema voltou a ser uma coisa hermeticamente selada. Isto é, estávamos ali todos para ver uma coisa e aquilo não saía dali. Eu sei que o que tu disseste, o que tu contaste, é assim que coisas se passam. Mas havia ali uma espécie de intensidade, havia uma espécie de silêncio para começar a passar, que parecia uma coisa hermeticamente selada, parecia uma sala do passado, não é? Que estávamos ali todos a ver a mesma coisa. O realizador do Obsession disse nessa tal entrevista que lhe parecia interessante, sim, o David Lynch, e que agora se calhar ia mais ao cinema. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.